Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês. Venezuela pegando fogo, pessoal. Eleições na Venezuela, Lula preocupadíssimo, assustado, memes de Haddad, governo em queda livre. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo as declarações impactantes aí do ditador aí da Venezuela, o Nicolás Maduro, pessoal. Outra informação para você, já vou pedindo para você deixando aqui nos comentários de qual cidade você está falando, de qual cidade você está nos assistindo. Vai colocando aqui nos comentários. Peço para você também a gentileza de deixando o like no vídeo e se inscrevendo aqui no canal, clicando no botão inscrever-se. Clica nesse botão em vermelho, clicou, já está inscrito no canal e ativa o sininho das notificações. Compartilhe também esse vídeo, pessoal, vale muito a pena, vídeo muito revelador. Fiquem até o final que compensa bastante. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. Virou notícia no Brasil inteiro um corte de 15 bilhões de reais que o Haddad anunciou. Agora eu quero explicar para vocês o quão perto, mas assim por um triz, Lula está prestes a sofrer um impeachment. Na regra do impeachment, que está na nossa Constituição, existe uma coisa que se chama responsabilidade fiscal. E durante a formatação do plano financeiro do Brasil, do plano econômico, se põe um teto. O teto de déficit que o Brasil pode entrar, que o país pode ter de um ano para o outro. E o teto, acredite ou não, é de 28 bilhões de reais. Ou seja, o governo pode entrar devendo de um ano para o outro 28 bilhões de reais. Bom, o que acontece? Lula acaba de anunciar que vai ter um déficit de 28 bilhões de reais, o que é muito curioso, afinal de contas, ele, de acordo com o seu Ministério da Fazenda, o poste Haddad, que não entende nada de economia, e ele mesmo já admitiu isso várias vezes, o rombo vai ser exatamente o limite que eles poderiam ter para incorrer no crime de impeachment, de irresponsabilidade fiscal, que é um crime de responsabilidade. Então, é muito curioso isso. Então nós vamos agora emitir um requerimento de informação para saber exatamente qual é esse déficit, como eles contabilizaram esse rombo que eles causaram no Brasil e se realmente isso condiz com as contas públicas. Muito provavelmente é mentira. O próprio Lula, durante os seus discursos onde ele fala besteira, admitiu que o rombo vai ser de 30 a 40 bilhões. O que eu até gravei um vídeo falando que ele estava admitindo que ia cometer um crime passível de impeachment. Até a Rede Globo, gente, no Jornal Nacional, soltou essa matéria. A equipe econômica formalizou hoje o corte no orçamento e divulgou uma estimativa pior do que a anterior para as contas públicas desse ano. A previsão agora está no limite de tolerância da regra fiscal. O presidente Lula falou sobre o corte no orçamento na entrevista para agências internacionais no Palácio da Alvorada. Disse que fará bloqueios sempre que precisar. Como se isso não fosse bastante, o jornal muito famoso nos Estados Unidos, que é o The Economist, disse que é um grave risco que o governo brasileiro está fazendo ao gastar muito mais do que arrecada. Essa é a fórmula infalível para miséria, para destruição econômica de qualquer país. É o que aconteceu na Venezuela, é o que aconteceu na Bolívia, é o que aconteceu em todos os países onde a esquerda gasta mais do que arrecada. Isso porque nós estamos falando do governo que mais inventou novos tributos e taxas. Os coitados aí que viviam comprando da Shein, da Shopee, fizeram L, agora estão revoltados, porque não conseguem mais comprar, e muitos inclusive faziam isso para ter uma rendinha extra em casa. Aí nós estamos vendo a taxação da Natura, que muita gente também fazia isso para ter uma renda extra em casa, e muita gente que antes fazia Uber, dirigia como motoristas de aplicativo, também vão ter que largar isso, porque agora vai ter uma taxação de 26,5%. Resumindo, a crise econômica que nós falávamos há um ano está acontecendo. O que acontece é que eles estão jogando tudo possível para tentar segurar essa bomba para depois das eleições para prefeitos aqui no Brasil. Então eles vão fazer o possível para que essa bomba só exploda depois de novembro, porque é isso que o governo do PT está tentando fazer ao máximo, eleger os seus prefeitos e os seus vereadores. Aí depois eles compram o Congresso novamente para fazer uma nova LDO, uma nova lei de diretrizes orçamentárias e um novo projeto de lei para mudar e flexibilizar o teto de gás, o rombo, né, que poderia ter. Mas a situação está catastrófica, o investimento está indo embora do Brasil como nunca se viu antes. E a situação não poderia estar pior. O que, de certa forma, e eu falo isso com sinceridade,
vai ser importante o Brasil passar por essa miséria, essa crise econômica, para acabar de uma vez por todas com aquela memória afetiva, né? Aquela memória emocional que as pessoas tinham com o Lula, da época do que o Lula era melhor. Pois então vamos botar o Lula de volta, para vocês entenderem que com o Lula é sempre pior. Um grande abraço, tchau. Essa reforma tributária, ela tem tanta merda nela, é tão asquerosa, que tem algumas coisas, algumas bombas que acabaram passando despercebido devido a outras de maior magnitude. Mas essa aqui, ela é, na minha opinião, extremamente relevante. Você que é pai, que é mãe, você trabalha a sua vida inteira para construir um patrimônio, para que quando você morra, esse patrimônio possa ser deixado para sua esposa, para os seus filhos. Esse é um dos principais motivos da gente galgar, crescer na vida. É facilitar a vida dos nossos filhos, é deixar para eles algo que eles possam usar para começar a vida deles. Mas olha o que o Lula decidiu fazer. Como ele está no rombo limite para poder incorrer em impeachment, que é 28 bilhões de reais, isso acabou de sair inclusive no Jornal Nacional, acredite ou não, acho que até o Jornal Nacional viu a merda que eles fizeram. Eu nunca vou esquecer quando saiu o resultado das eleições, todo mundo da redação do Jornal Nacional se abraçando como se o mundo tivesse sido salvo, o amor venceu, a democracia venceu. Pois agora o Lula decidiu que toda herança, exatamente, toda herança que você tem será taxada. Mas não é aquela taxação de 4%, não. Pode chegar a 40%. Então preste atenção. Se você trabalhou sua vida inteira para comprar aquela casinha de, vamos botar aí 200 mil reais, uma casinha simples, tá? 200 mil reais. 80 mil reais vai ficar para o Lula. Então, para poder passar a casa para os filhos, alguém vai ter que pagar 80 mil reais. Ou na venda dessas casas também, a taxação vai chegar até 30%. É tão absurdo isso. Vai aumentar o valor dos imóveis, afinal de contas será tudo contabilizado na questão de herança. Vai aumentar o valor do aluguel, já que o valor do imóvel aumenta. Só que ele não para pensar nisso. Eu chamo isso de negacionismo econômico. Se você está duvidando, está aqui o Lula falando hoje, durante o discurso dele. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. 40%. Basicamente, metade que você construir ao longo da sua vida e você quiser passar para os seus filhos após a sua morte, será taxado. Assim como a previdência privada será taxada, assim, não haverá nada no Brasil que não será super taxado, porque o Lula precisa financiar a Lei Rouanet, o Lula precisa poder comprar os deputados que vendem seus votos no Congresso, os senadores também. É tão absurdo isso que está acontecendo, gente. Nós vamos ter agora não só o maior imposto IVA do mundo, mas nós teremos o maior imposto sobre herança do mundo. Então não importa se você conseguiu construir uma casinha de 300 mil reais, 200 mil reais, uma casa simples, popular, ela vai ser taxada. Então se você acha que você está construindo um patrimônio para deixar para os seus filhos, não. Seu patrimônio vai ser para os filhos do Lula. Inclusive esse mesmo, que cometeu violência contra uma mulher e de repente o advogado retirou a investigação, não indiciou ele, não é mesmo? Porque é o filho do Lula. O filho do Lula pode bater em quem ele quiser, pode xingar quem ele quiser, inclusive xingou a própria esposa do Lula de pu. Vou terminar a palavra aqui porque senão dá merda. Mas eles podem tudo. Eles podem matar. Ah, e outra coisa, mortes de Yanomamis continua subindo, a morte dos indígenas continua subindo, o feminicídio continua subindo, tanto é que o Lula retirou o placar da transparência do governo sobre mortes de Yanomamis desde o ano passado. Ah, e sabe o que aumentou também? Morte de LGBT. Cara, não tem nada desse governo que melhorou. É impressionante. Mas essa bomba agora, se prepara, meu amigo. Se prepare, porque tudo que você construiu ao longo da sua vida, metade vai pro bolso da facção criminosa do PT. Parabéns para você que fez o L. Vê se você larga de ser imbecil
e na próxima vez a gente possa resgatar o Brasil em 2026. Um abraço. Deixa eu passar para a nossa próxima notícia de hoje, falando agora de eleições municipais aqui em São Paulo. A informação é a seguinte: a deputada federal Tabata Amaral, pré-candidata, pediu ao Ministério Público que investigue o também pré-candidato Pablo Marçal por suposta rede de viralização de vídeos. Ela acusa o adversário de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação por supostamente pagar seguidores que distribuem cortes dos seus vídeos nas redes sociais. Vou inverter a ordem, começar agora contigo, Consta, que nos diz aí desse pedido, dessa ação movida pela campanha da Tabata Amaral. Já tem gente no chat aqui falando Marçal para prefeito e tudo mais. Eu já externei várias vezes minha visão acerca dele. Meu sujeito que chegou muito rápido, da forma que chegou, é um cara que conhece, digamos assim, psicologia, manipulação da mente. Ele é um cara que eu tenho o meu pé atrás, eu me reservo o direito de desconfiar da sinceridade dele. Mas ele tem o direito de participar desse jogo, ele é um bom comunicador, até demais pelo visto, né? Porque de repente ele surge e de forma meteórica vira, sei lá, um mega empresário de não sei quantas empresas, ninguém sabe, ninguém nunca viu, mas é isso, né? Era coach, hoje é um mega empresário e ele é bom comunicador. Então, se ele usa esses truques e tudo para divulgar seus vídeos, seus cortes, vai o quê? A Tabata vai acusar de abuso de poder econômico? Está usando verba pública para isso, né? A Tabata não recebe um financiamentozinho do Jorge Paulo Lema, não tem aí uns empresários globalistas por trás da Tabata também, com toda aquela pinta de boa moça, moderada, fala mansa, não tem megas empresários metacapitalistas por trás desse discurso todo. Então, isso é do jogo, né? O que eu acho totalmente condenável não é corte com grana que ele tem para divulgar, é quando há manipulação de conteúdo que dá a entender o oposto do que foi dito. Nós tratamos aqui no Bradock sobre aquele vídeo do Eduardo Bolsonaro que o Pablo editou, manipulou e deu a entender o oposto do que o deputado quis dizer. Aí tem que ir para a justiça. Agora, Fabio, é impressionante também o que virou a justiça eleitoral no Brasil, né? Em primeiro lugar, um braço da justiça que só existe por aqui, né? Já uma extravagância do nosso sistema jurídico, né? Ter um braço dedicado só a casos eleitorais, sendo que a eleição tende a cada 2 anos, né? Então, durante esse período todo, você mantém uma máquina em operação para casos que só vão ocorrer nesse período, a cada 2 anos, e virou um grande balcão de negócios, né, para os políticos, né? Eles têm verdadeiras equipes, exércitos de advogados procurando isso, né, minúcias que possam atingir o adversário, né? Tão ou mais importante que as promessas, as propostas de governos são encontrar brechas como essa e fustigar na justiça eleitoral, né, Fabi? Exatamente. Típico de Brasil isso. Era para ser um fórum extremamente administrativo que falasse somente de questões eleitorais na época da eleição. E realmente, como você falou, o TSE, TRE, funciona sempre, né? Não para mais, o que é muito triste. De fato, eu até tenho dificuldade porque como eu lido com o direito da forma mais transparente possível, eu fico com dificuldade, porque não existe essa definição certeira do que é pré-campanha. Então, o que a Tabata está acusando o Marçal, sem entrar no mérito, porque, na verdade, eu acho que os dois estão brigando de propósito nessa questão aí para chamar a atenção, né? Cada um tem uma teoria, essa é a minha. Então, eu vejo que é uso, sim, né, dos tribunais, o que é uma dó, porque nós temos coisas muito mais sérias, também despende valor do erário público para poder fazer esses julgamentos, nada disso é de graça. Os políticos e os partidos políticos têm bancas caríssimas de advogados, ok, que bom para os meus colegas advogados, mas de fato você fica achando o rodapé da lei para tentar tirar vantagem. Se a gente for ver, isso não tem nada a ver mesmo com o processo democrático eleitoral, né? O que a gente pensa? A gente pensa o óbvio, que o mais querido, o mais quisto, né, vai para frente numa eleição. É o povo que deveria definir. Inclusive, diante de todas as mazelas. Vamos lembrar aqui que a gente tem um presidente da República que, para mim, tem todas as mazelas de caráter jurídico, moral, e nós somos obrigados a aturar. Então,
não deveria ser esse critério. Agora, o que a Tabata alega parece também estar furado nesse aspecto, porque como que ela vai dizer que é abuso de alguma coisa, se por enquanto a legenda do Pablo Marçal é bem pequena e ainda não conseguiu fazer a tal da aliança que eles precisam para sobreviver. Então, difícil tudo isso, difícil. Né? São tempos de internet, conteúdo se espalha. Provar é uma outra questão. Agora, se conseguir provar, se tiver indícios mesmo disso, né, que vá para a luta, que vá realmente para a boa briga, e aí a gente vai ver quem é quem, porque também, como falaram aqui, a gente sabe, ou supostamente sabe, ou finge que sabe, que Tabata Amaral é financiada por um dos maiores globalistas, né, o Lehman. Fala pessoal, voltamos aí com as informações e agora Nicolás Maduro dá uma alfinetada aí no barbudinho, hein? Fogo amigo! Maduro alfineta Lula após falas do presidente. Tome um chá de camomila. O cenário político na América do Sul está cada vez mais tenso à medida que as eleições venezuelanas se aproximam. Nesta terça-feira, uma declaração feita pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sobre um possível banho de sangue. Vocês sabem o resto da palavra, eu não posso falar aqui, pessoal, porque o YouTube está censurando. Se a oposição vencer as eleições, causou grande preocupação em líderes regionais, incluindo o presidente brasileiro Lula. Lula, parecendo visivelmente perturbado, respondeu às declarações de Maduro, o destacando a importância do respeito ao processo democrático. Quem perdeu as eleições toma um banho de voto, não de sangue, exclamou o presidente brasileiro, enfatizando que a derrota em uma eleição deve ser seguida pela preparação para um próximo pleito e não por violência. O que Maduro disse para causar preocupação. Durante uma fala recente, Nicolás Maduro fez uma previsão sombria, caso não vença as eleições. Eu disse que, negado e transmutado a direita extremista, chegasse ao poder político na Venezuela, haveria um banho de sangue. Essas palavras ecoaram não só na Venezuela, mas em todo o continente, especialmente no Brasil, dado o tamanho e a influência política deste último na América do Sul. Por que o Lula está se envolvendo aí em toda essa situação, pessoal? A relação diplomática entre Brasil e Venezuela vem sendo marcada por altos e baixos, e as declarações de Maduro encontram Lula em um momento de tentativa de estabilização das relações internacionais. Além disso, como figura experiente e respeitada na política, Lula entende o impacto negativo que uma instabilidade na Venezuela poderia ter em toda a região. Tá aí, né, pessoal? Nicolás Maduro preocupadíssimo com as eleições, sabendo que pode perder aí a qualquer momento, sabendo que a direita está a um passo do poder e eles aí, né, como sempre, a esquerda tentando ganhar as eleições do grito, ameaçando as pessoas que moram fora da Venezuela, sendo impedidas de votar, tudo isso dificultando o acesso democrático do país, né, pessoal? Cadê a tão sonhada democracia na Venezuela? Não é à toa que as pessoas estão saindo do país, né, e procurando outros países para morar e ter uma outra vida. Venezuela, o caos que está a Venezuela não é brincadeira, né? Claro, devido ao Nicolás Maduro fazendo todas essas amedrontando a população na Venezuela. Vamos agora para outra informação e agora trazendo informação aí do Maduro também, pessoal. Maduro que afirma que resultados das urnas brasileiras não são auditados e ataca o sistema eleitoral do Brasil. Recentemente, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, proferiu críticas ao sistema eleitoral brasileiro em um comício no estado do Araguá. As declarações aconteceram nesta terça, trazendo à tona questões sobre a transparência e auditabilidade dos processos eleitorais da região. Maduro, sem apresentar evidências, alegou em suas declarações que as urnas do Brasil não passam por auditorias. Tal alegação, claro, gerou repercussões imediatas
tendo em vista a robustez do sistema de votação brasileiro. Vamos assistir esse vídeo aí, a gente tentar entender tudo o que está acontecendo. Vamos lá. Nosotros vamos a ganar otra vez y que en Venezuela va a haber democracia, libertad y paz. Que tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Tiene 16 auditorías. Y se hace una auditoría caliente, como ustedes saben, el 54% de las mesas. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? En Estados Unidos es inauditable el sistema electoral. En Brasil no auditan ni un acta. En Brasil. En Colombia no auditan ni un acta. En Venezuela auditamos en caliente, en la mesa, el 54%. Tá aí, né? Nicolás Maduro, como sempre, ameaçando a população, né, pessoal? Vamos para outra informação e agora tensão no Palácio do Planalto. Palácio do Planalto está atento ao que pode acontecer nos próximos dias. Tudo, pessoal, em torno das eleições na Venezuela. O Brasil está parado por conta dessas eleições, né? Lula está preocupadíssimo com medo de perder aí um aliado em outro país. Vamos lá. Mesmo relutante, o presidente Lula está sendo fortemente pressionado a tomar uma posição firme contra o extremismo de seu aliado político Nicolás Maduro. O ditador venezuelano ameaçou desencadear uma guerra civil e um banho de sangue caso perca as eleições gerais, marcadas para o próximo domingo. Lula, que já vinha sendo criticado por seu silêncio em relação às atitudes de Maduro, finalmente resolveu condenar os atos, embora de maneira contida e sem muitas referências diretas. Ele manifestou estar assustado com as declarações do líder venezuelano, mas não fez nenhuma condenação mais enfática. Maduro reiterou que uma possível derrota nas urnas poderia levar a Venezuela a um conflito interno. Quem perde as eleições toma um banho de voto. O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora, disse Lula na segunda-feira, exagerando no tom de reprovação. Tá aí, acho que até o Lula já está sentindo, né, que o Maduro vai perder essas eleições, tentando amenizar aí as palavras. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal se você gostou. Clica aí, meu senhor e minha senhora, no botão inscrever-se. É grátis, é rápido e é fácil. Clicou, já está inscrito no canal. Depois você clica no sininho das notificações que vai aparecer para você receber vídeos todos os dias. Deixe o like e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, mais tarde vídeo novo no canal. Forte abraço e te espero no próximo vídeo.